Boa noite a todos, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Obrigado por ter vindo mais uma vez à nossa igreja, os visitantes principalmente, né? Sejam bem-vindos. Vocês são a resposta de oração aqui em nossa igreja. Muito bem, gente. Sempre nós devemos lembrar aqui, gente, que as nossas mensagens, então, elas visam amadurecer a tua alma, amadurecer teu espírito. E todo cristão sabe ou deveria saber que ao entregarmos a vida ao Senhor Jesus, não somos mais nós que vivemos, mas sim Jesus vive em nós. Essa é a raiz do cristianismo. A raiz do cristianismo é você ser evangélico. A raiz do cristianismo é você ter uma carteirinha de membro de uma igreja. A raiz do cristianismo não é você depender de um homem, depender de uma visão. A raiz do cristianismo é depender de Cristo. O cristianismo vem de Cristo, de Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui levando você a entender que é necessário, para o ano da maturidade, você entender que você tem que ser um Cristo na terra. Você tem que ser o próprio Jesus. Você precisa ser um representante de Jesus na terra. Sabe aquela expressão que se criou no meio político nesses últimos anos? Aquela expressão, fulano de tal me representa. Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão. Quem já leu? Ou aquela coisa, fulano não me representa. E fica bravo, ele pega a faixa. Não me representa, não me representa. É uma coisa linda. Quando tem votação, não tem eleição, é o que mais vai ouvir. Me representa, não me representa. E aquela coisa, fica aquela coisa, me representa. Esquerda, direita, centro, costa, frente. Fica aquela coisa, né? Esquerda, aqui direita. Ele não vai para esquerda. É uma coisa linda de se ver. A política é uma coisa engraçada. Quando você começa a observar, né? É muito partidarismo, politicagem, e um representa e o outro fala que não, esse não me representa. Então você veja que é uma coisa que tem se levantado em nosso meio nesses últimos anos, principalmente nesses últimos anos, que hoje, graças a Deus, os jovens têm despertado para a política. Foi de tanto a igreja falar que política era do diabo, que o diabo tomou conta da política. Então, para a glória de Deus, a igreja tem percebido que é necessário botar pessoas que representam Cristo dentro da Câmara, dentro dos governos. Por que você acha que está caindo tanta gente? O presidente cai aqui, o outro é preso lá, o Lava Jato se levanta aqui. Quem você acha que está fazendo isso, gente? É o Moro? Não, é Deus. É a igreja que está orando. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, gente, é assim, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E a igreja, então, ela começou a entender que ela tem que pensar, sim, sobre o que acontece no Congresso, o que acontece no Senado, o que acontece no Supremo Tribunal Federal, o que acontece na Prefeitura, o que acontece na Câmara dos Vereadores. A igreja quer saber, sabe por quê? Porque não há um governo mais poderoso na terra que a igreja. Amém. Não é a ONU, não é a Rússia, não é os Estados Unidos, é a igreja. Porque a igreja é noiva de Cristo. Então, gente, mas nesse meio, nós percebemos então que relevanta isso, né, de muitas pessoas dizerem que esse me representa, esse não. É interessante que quando você fala que tal fulano me representa, você está dizendo o seguinte: esse cara aí que eu votei, esse cara aí que eu dei meu voto, ele me representa, ele sou eu. Tudo que ele crê, eu creio. Tudo que ele batalha, eu batalho. Tudo que eu quero fazer, ele vai fazer. Aquilo que eu não gosto, ele não gosta. Então, realmente, quando você vota, gente, você está colocando uma pessoa ali que está te representando. Então, veja o poder do voto. Veja o poder. O poder do voto é o seguinte: quando você vota, gente, você está indo através daquela pessoa num lugar de autoridade. Mas quando você fala que tal fulano não te representa, você diz: olha, eu não votei nesse cara, não votei nessa pessoa, porque ela não compactua com a minha ideologia, com a minha ideia sobre o reino de Deus. É tudo que ela crê, eu não creio, tudo que ela não crê, eu creio. Então fica aquela coisa de representatividade. E o que eu quero falar com isso, pastor? Eu quero falar sobre política hoje, pastor, na série testemunha? Não, querido, eu estou querendo habitualmente para uma coisa. Se Jesus estivesse diante dos anjos agora e olhasse para você e para mim, o que ele diria para os anjos? Que você representa ele ou não? Se Jesus chamasse os anjos e falasse: anjos, venham aqui. Aquela pessoa me representa e os anjos perguntam por quê? Porque ele segue o meu reino, ele obedece a minha palavra, ele faz o que eu quero, ele me obedece em tudo, ele habita a terra como eu fiz.
Ou será que Jesus ia olhar e dizer, anjos, aquele cara não me representa, não. E os anjos perguntam por quê? Porque tudo que eu falo para ele fazer, ele não faz. Toda palavra que eu dou para ele não me obedece. É um cristão Raimundo, um pé da igreja e outro no mundo. Jesus olha e conversa com os anjos, né? Mas onde é que está na Bíblia, pastor, que Jesus vai me avaliar um dia? Onde está na palavra que ele vai fazer uma avaliação sobre o meu comportamento? Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante do meu Pai e dos santos anjos que estão no céu. Aquele que não se envergonhar de mim diante dos homens, eu não me envergonharei daquele que está diante do Pai e dos anjos. Eu não vou me envergonhar. Resumindo a história, traduzindo para os dias de hoje, aquele que me representar na terra, eu vou aceitar no céu. Aquele que não me representar, eu não vou aceitar no céu. Então você veja, que coisa, isso é muito sério. E isso tem tudo a ver com testemunha, nós vamos estar falando sobre isso. Então essa série Testemunha vem para nos desafiar a fazermos exatamente o que eu disse, estarmos representando ou não Jesus com nossa vida. Qual mensagem estamos enviando para as pessoas através das nossas atitudes? Estamos aproximando as pessoas de Jesus ou distanciando elas de Jesus com nossas atitudes? É só uma introdução, pessoal, para nós entrarmos na mensagem propriamente dita. Pode passar o título, por gentileza. Então o título hoje, gente, é Testemunhas Vivas de um Jesus Vivo. Repita comigo, Testemunhas Vivas. Testemunhas vivas. De um Jesus Vivo. De um Jesus vivo. Agora olha para quem está do lado e diga assim, você tem que ser uma testemunha viva. Um Jesus vivo. Vamos para o texto então, gente. O texto está em Atos 1, 6 a 8. Que diz assim, certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Minhas o que, gente? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Glória a Deus por esse texto, gente. Muito bem. O que então significa a palavra testemunha? A palavra testemunha possui dois significados, gente. O primeiro vem de mártire. Sim, mártire significa testemunha. Mas o que vem a ser um mártir? Mártir é alguém que morre em consequência de sua adesão a uma causa, a uma fé religiosa ou a uma ideologia. Quem já ouviu essa expressão, tal pessoa vive se martirizando? Quem já ouviu? Levanta a mão. O que vem a ser isso? É aquela pessoa que vive se condenando, se culpando, se vitimizando, se enfraquecendo, se coitadinhosando. Isso aí é se martirizar. O que não tem nada a ver com o que Jesus está dizendo. Jesus manda nós sermos mártires, que morrem por Ele. E não que se martiriza, vítima da sociedade. Meu, vítima. Essa palavra é uma palavra vítima. Alguém conhece a palavra vítima se vitimizando? Não fui eu, não. Eu não fiz nada, não. Ah, eu sou um coitado. Eu não presto. Eu não deveria ter nascido. Realmente, é um ser humano que se vitimiza, que se culpa, né? E na cultura que nós vivemos hoje, existe de fato pessoas que se martirizam. Elas acreditam que os seus pecados que elas cometem, eles podem ser perdoados se eles pegarem um chicote e começar a bater nas costas assim, ó. E bate, e sangra, e fica 5 horas sangrando. Quando está quase morrendo aí, Deus, me perdoou já. E se martiriza. Um exemplo do século XXI de martirização é cortar os pulsos. Eu trabalhei 7 anos com adolescentes em Curitiba. E quando o adolescente quer chamar a atenção, está em depressão profunda, está com sua vida destruída por algum tipo de trauma, complexo, dor, vitimização, ela chega ao ponto de pegar então ali uma faca, um estilete e se martiriza cortando seus pulsos. Então, gente,
é um tipo de martirização do século XXI. É a mesma coisa que bater com chicote e cortar o pulso. Não, Deus não está pedindo isso para você, adolescente querido que está aqui, jovem. Não é para você se martirizar. É para você ter uma causa que vale a pena você morrer por aquela causa. Então isso não é um chamado de Deus. Por isso, ser testemunha é morrer ou estar pronto para morrer por aquilo ou por alguém que você acredita. Nós possuímos hoje em nosso mundo atual mártires políticos que morrem por uma causa política. Eles acreditam tanto naquela causa que eles morrem, se necessário for. Temos mártires sociais que morrem por causas sociais de todas as formas. Elas acreditam, elas defendem aquela causa e, se necessário for, elas morrem por aquela causa. Temos vários tipos de causas. Mas Jesus disse o seguinte: eu quero que vocês sejam as minhas testemunhas. É você ser um mártir dele. É você ser um mártir da causa dele. É você morrer pela causa que Jesus defende, que é o reino dos céus, que é a igreja, que é o reino de Deus, que é a vida santa, pura. Minhas. Jesus não disse, olha, viu, vamos atrás desse projeto social. Não falou isso. Ele não falou, bem, viu, vamos atrás do projeto político, vamos tentar derrubar o César e o Herodes, fazer o impeachment desses dois e governar isso. Ele não falou isso, não. Ele não disse nada disso. Ele falou o seguinte: sedes minhas. Por exemplo, gente, em Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que é possível alguém entregar o seu corpo para ser queimado e não adiantar nada. Porque de que adianta você ter uma causa, morrer por aquela causa que nem Deus se envolve? Tem muita gente morrendo por causas que não são de Deus. Por exemplo, existem religiões, em especial árabes, que o cara se explode, homem bomba, por uma causa que não é a Bíblia. Jesus não está naquilo. Mas os caras fazem isso. Poderia dar vários exemplos de causas que Jesus não disse para ninguém entrar. Ele disse, sedes minhas testemunhas. Minhas. Uma menina chamada Natália Pereira, do blog Oficina de Valores, escreve o seguinte: só vale a pena viver por aquilo que vale a pena morrer. Só vale a pena viver por aquilo que vale a pena morrer. Todos que estamos aqui hoje, todos que estão aqui, precisam de um projeto que Deus lhe dê, para que venha estar valendo a pena você morrer. Todos nós estamos aqui, ansiamos por uma causa que venha de Deus e que vale a pena nós dedicarmos todos os nossos anos para batalhar por essa causa. Jesus, pessoal, ele morreu por aquilo que acreditou. Um pastor um dia disse, me dê uma visão pelo qual vale a pena morrer e dedicarei todos os meus dias para isso. Qual é a visão que você tem que vem de Deus? Um projeto, um sonho, que Deus está dizendo, vá, faça para mim isso, e que vale a pena você entregar todos os anos da tua existência. Jesus, pessoal, repito, ele foi crucificado porque ele acreditava que um dia ele iria salvar o planeta Terra. Era a missão dele, fazia parte do pacote do projeto dele ir para uma cruz. Inclusive, quando esteve no Jardim das Oliveiras, mais conhecido como Jardim do Getsemane, ele começou a suar sangue, porque ele começou a perceber que estava chegando a hora de ir para a cruz. A Bíblia fala que Jesus, ele olhou e pensou, poxa, será que não tem uma outra forma de eu salvar os seres humanos? Não tem uma outra forma menos dolorosa do que essa? E naquele momento, porque Jesus era 100% Deus, mas 100% homem, para poder se compadecer de nossas fraquezas, ele teve um momento de fraqueza. Ele olha e diz, Deus, seja feito o que tu queres, e não o que eu quero. E Deus diz o seguinte, eu quero isso. Eu uma vez ouvi um pastor pregar que quando Jesus estava orando ali,
agonizando ali antes de ir para a cruz, ele começou a ver, sabe o que? Numa visão futurística. Ele começou a ver você sentado aqui, ó. Ele começou a ver você ouvindo a palavra dele, você louvando ele, você entregando a vida para ele. Ele começou a enxergar e ele pensou, não, vai valer a pena, eu vou. Eu vou. Então, gente, ele teve uma visão. Ele sabia que a morte e a ressurreição dele ia gerar uma explosão no planeta inteiro, chamado igreja. A bomba atômica de Jesus é igreja. Então, gente, ele foi, porque ele tinha uma visão maior, porque ele tinha uma visão de futuro. Ele sabia que a sua ressurreição, depois da sua morte, iria contribuir para que a sua igreja viesse e glorificasse a Deus. Um outro significado de testemunha vem de você ver algo acontecer e poder testemunhar o que você viu. É você presenciar um ocorrido. Por exemplo, você está caminhando na rua e você presencia ali um carro freando bruscamente, causando um acidente com o carro de trás. Os motoristas saem para fora de seus carros e um culpa o outro pelo acidente. O da frente diz que foi o motorista de trás que vinha rápido e bateu nele, e o de trás fala que não, foi o motorista da frente que freou bruscamente, causando sua batida. Daí chega quem? A polícia, para saber quem foi o culpado. E um joga a culpa para o outro na frente do policial. E o policial fica ali boiando. Quem será que foi o culpado? Daí a pergunta que eu lhe faço, quem você acha que pode resolver esse problema e dizer a verdade do que ocorreu? A testemunha. Então a testemunha pode dizer, viu, policial, seguinte, ele pode se encrencar, né? Eu vi a cena. E o policial, diga, querido, o cara da frente estava indo ali, e ele freou bruscamente o de trás e deu tempo, bateu. Então só o cara de trás prende o cara da frente. Maravilha, não vai ter nenhum conflito com isso. Mas testemunha é isso. É você ter coragem de morrer por aquilo que você acredita. Testemunha é isso. É você ter coragem de falar a verdade, nem que tenha que morrer. Pois é, gente. Isso é um outro tipo de testemunha. É outro tipo. Então, aquele que viu o acidente, ou seja, a testemunha, aquele que testemunhou o ocorrido, pode afirmar claramente que o motorista da frente causou o acidente, viu bruscamente. Toda outra versão ou discurso que não seja aquilo que a testemunha viu é mentira. Então você veja o poder de você ser uma testemunha. Mas daí você se pergunta, né, o que Jesus estava querendo dizer para seus discípulos e para nós quando mandou nós sermos testemunhas? Vamos para o ponto 1 então, gente? Vamos lá. Testemunhe aquilo que Jesus é em sua vida. E tem a seguinte frase ali, né? Jesus está vivo, falei com ele hoje. Pessoal, os discípulos de Jesus testemunharam através da sua vida santa, poderosa e milagrosa que Jesus era o próprio Deus na terra, gente. Jesus chega para os discípulos e multiplica pães e peixes. Os discípulos olham e falam, uau! Jesus está numa tempestade, os discípulos estão morrendo de medo, como que vão falecer na tempestade. Jesus olha para a tempestade e fala, fica quieta, tempestade, acalma-te, vento, fique na tua aí. E acalma tudo. Os discípulos olham e dizem, uau, só pode ser Deus esse cara. Os discípulos presenciam Jesus olhando o paralítico. E ele pergunta para os fariseus, o que é mais fácil dizer, levanta e anda ou perdoados estão os seus pecados? Daí os fariseus olham, olha, levantar um paralítico para levantar tem que ser o cara, hein? Agora, perdoar pecados só Deus pode. E Jesus, pois é, levanta e anda, perdoados estão os teus pecados. Jesus era fera, só desceu lá e passou por Você acha que Jesus não era vida louca, rapaz? Ai, Jesus era quebrava os fariseus no meio. Pois é, né? Antes de Abraão nascer, eu sou. Como assim nem nasceu? Eu vi Abraão nascer. Mas quem fala isso a não ser Deus, né? Quem pode falar isso a não ser o próprio Deus?
Jesus pega um cego, bota lama na cara dele, ele volta a enxergar. Os discípulos olham e dizem, uau! Daí Jesus chega para os discípulos e pergunta, discípulos, faz uma provinha do Enem para vocês rapidinho. É rapidão, passou, vai entrar, vai pegar a bolsa. O dia seguinte, nós vamos ter que mudar essa palavra bolsa, um dia para um nome mais otimista, sei lá, uma coisa mais esquisita. Mas daí ele vai falar, quem o povo diz que eu sou? Daí os discípulos, pois é, o povo está dizendo aí, que o povo sempre fala tudo que é verdade, né? O povão sempre fala a verdade, né? Que tu é um profeta, uma reencarnação do Elias, tu é uma reencarnação do João Batista, tu é um causador, um curandeiro. O povo diz que é curandeiro, senhor. E tu bota a mão na cabeça, tu são curado, é um tipo bruxo nessa terra. Alguém está enganando o povo. É uma coisa assim que tu é. É o que o povo diz. E Jesus olha, não, tudo bem. Não importa o que o povo pense de mim, não é isso que importa, eles não andam comigo. Mas e vocês que andam comigo todo dia, quem eu sou? Daí Pedro olha e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Daí Jesus olha e fala, uau, finalmente se tocaram. O que mais faltou fazer para os caras saberem que sou Deus, né? Então, gente, é espetacular. Jesus todo o tempo foi mostrando que ele era Deus. Só que até que teve um momento que eles presenciaram algo que eles não queriam. Jesus chega e fala aos discípulos o seguinte, no meu projeto de reino de Deus, eu multiplico pães, né? Eu curo surdo, certo? Eu curo cego, eu levanto paralítico, certo? Mas eu vou ter que morrer numa cruz daqui a pouco ali. E os caras, morrer numa cruz? Não. Ah, tu és o nosso presidente, vamos te lançar em 2018 para que não pode morrer numa cruz. Vamos botar você ali, né? Jesus Cristo, Jesus. Não, tu não pode morrer assim, senhor. O que é isso? Pode falar isso, ele está viajando. É uma parábola, deve ser uma parábola. Uma coisa, Jesus está jejuando demais. Você viu, ficou 40 dias no deserto, está voltando essa história de morrer na cruz. E daí os caras ficaram boiando, não acreditaram que Jesus ia morrer. E Jesus, gente, acredita em mim. Dentro da minha meta coaching, eu preciso morrer. Mas fiquem tranquilos, vou ressuscitar. Os caras caiu os butiá do bolso direto. Aí caiu. Daí o cara, como assim? O cara falou que vai morrer. Agora piorou a situação. Eu achei que você ia ser tipo o presidente, assim, que ia comandar todo o planeta Terra, que você ia botar Israel no topo, tu ia derrubar com o impeachment o César, o Herodes, você ia mandar na parada, como assim morrer? Não faz sentido. Jesus dizia, Jesus falava que fazia parte. Só que o que acontece, gente, foi tão forte para os discípulos isso, que o próprio Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Jesus, num discurso, falou, gente, é necessário que eu vá morrer numa cruz, faz parte da meta. E o Pedro, não, Senhor, eu não vou deixar. E Jesus olha para Pedro e diz, sai daí, Satanás. Porque você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Imagine Pedro, mas eu não, né? Mas aí falam que Jesus tem que ser bonzinho. Não, o certo, Adri, pensando no politicamente correto, na ética humana, não, Pedrinho, tu não está entendendo. Eu tenho que ir para a cruz, vocês entenderam? Vamos fazer um cursinho aqui de pedagogia? Não preciso, não. Eu não quero magoar você. Eu te ofendi. Olha, eu falo com toda a educação do mundo, assim, como para as suas qualidades. Você tem muita qualidade, sabe? Mas... Não. Ele olhou para Pedro e falou assim, sai daí, Satanás. Profeta não tem ética. Profeta não tem mimimi relacional. Profeta é que nem vacina. Vai ter que entrar, velho. Pode ficar brincando lá. Distrai o bebezinho. Bota o ursinho. Mas vai entrar. Então, gente, aprende mais sobre Jesus e tu vai começar a ver que Jesus era a vida louca da vida, velho. Jesus, ele de fato, ele se metia em encrenca. Um dos melhores discípulos dele ele chama de Satanás, cara. Mas claro, a meta de Jesus não era a meta dele apenas, era a meta de Deus para que ele fosse para a cruz. Ou seja, não é que Pedro era o próprio Satanás. Pedro emprestou a boca para o diabo.
para tentar Jesus a não ir para a cruz. Muitas pessoas emprestam a boca para Satanás. Para tentar jogar algo, não vá. Jesus diz, faça isso, viu? O cara usado pelo diabo, não. E a tua mãe? E a tua casa? Sabe aqueles caras, se você está convicto em algo, e o satanásão pega o fracão na fé lá e usa ainda para tentar te desviar do propósito. Jesus, power, 100% de discernimento, expulsa Satanás da hora. Nós estamos precisando de mais crente assim, que discerne o diabo já expulsa. Assim. Para de ética, para de ser mais mimimi, vitimismo. Não, cara, quando é diabo, expulsa o diabo. Vai querer fazer agora um curso psicológico para tentar entender o que há na mente do... Não, é diabo. Quando é diabo, expulsa. Pessoal, existem pessoas endemoniadas. Eu já expulsei demônios de pessoas. Não é só o que está na Bíblia. Nós já fizemos isso. Então, de fato, existem pessoas que você vê o demônio só de olhar no olho dela. Interessante, não ficar quieto. Queria falar mais sobre isso. Mas é verdade. Só de você olhar no olho da pessoa, você vê se tem um demônio dentro dela ou não. Mas Deus deseja expulsar esses demônios. A Bíblia fala, se estou à porta e bato, ele quer abrir a porta, eu vou tirar os demônios para fora, vou entrar aí e fazer morada. Amém, gente? Amém? Mas, Jesus, então, ele morre mesmo. Teve um discípulo que odiou tanto que Jesus ia para a cruz, que ele pensou, quer saber, eu achei que ele ia se candidatar para 2018, eu achei que eu ia poder votar nele para salvar Israel politicamente falando, quer saber, vai morrer numa cruz, eu vou fazer questão de vender ele. Vendeu por 30 moedas de prata Jesus. Jesus é pego, Jesus morre numa cruz, e no meio do caminho o cara tem um remorso, poxa, não devia ter feito isso. E esse cara chamado Judas Iscariotes, em vez de ser mártir, ele vira um suicida. E se suicida numa forca. É bem fácil entender isso. Se você não morrer por uma causa, você vai suicidar a tua vida por outra causa. Se tu não morrer por uma causa de Deus, você vai se suicidar por outra causa na vida. Judas sempre se enforca. As pessoas ficam preocupadas com os traidores. Eu estou preocupado que no ministério vai ter traidores, irão me trair, irão me entregar. Gente, todo traidor tem uma forca esperando ele. E ele mesmo vai se enforcar sozinho. Você acha que Jesus se preocupou em ele fazer justiça com as próprias mãos? Ele deixou quieto. Existe um termo que todo traidor, ele mesmo faz a forca. Vire-se na sua cabeça. Então, gente, Jesus, todo o tempo com Judas, não se preocupou com Judas, porque quem se matou foi Judas. E Jesus não se envolveu, Jesus queria a salvação dele, Jesus queria ele com ele, mas ele não aguentou a pressão, ele não aguentou ver Jesus morrer numa cruz, não acreditou na ressurreição e acabou com a sua própria vida, né? Então, gente, Jesus, ele morre diante de todos os seus discípulos, mas depois de 3 dias, pessoal, ele ressuscita. Depois de 3 dias, ele ressuscita. A gente fala sobre isso aqui às vezes, gente. Mas às vezes não para pensar. Sabe o que é a ressurreição de Jesus, para nós entender nos dias de hoje? Pense você indo num velório. Todo mundo está chorando por seu ente querido que partiu. Está o corpo ali. O pessoal lá chorando, consolando uns aos outros, meus pêsames aqui, meus pêsames ali. Quando do nada o morto se levanta. Imagina o susto que os caras teriam tomado. Fica assim sentado no caixão e já levanta. O que está acontecendo ali, gente? O que é isso aqui? O que é isso? Não, estou vivo. E os caras ficam... Imagine o susto que os caras... Gente, é espetacular isso. Imagina você ver uma ressurreição num velório. Eu ouvi de um pastor uma vez, sobre a história de um pastor, que estava de carro andando de boa, escutando louvor no carro. Lá adiante estava um velório. Isso é verídico, gente.
E ele andando no carro, e Deus falou assim, viu, desce do carro, vai lá orar pro morto, vai ressuscitar. Ele disse, Senhor, meu Deus, não, minha família, vai, e se não der certo, o que vai acontecer? Vai lá, mas que fiasco, você bota a mão e vai lá. E daí ele pegou e foi, com quem não quer nada, ficou assim do lado morto. Ressuscitamos Jesus e vazou com ele. E o morto ressuscitou, cara. Ressuscitou o cara. E vazou. Agora eu lhe pergunto, imagina o susto. Mas ao mesmo tempo, imagina a alegria da mãe, né? A alegria dos familiares. É uma alegria, gente, é um susto de alegria. E os discípulos estavam tudo dentro de uma casa chorando, meu mestre morreu. Eu ia lançar em 2018. Morreu. O que vai ser de nós? E Jesus aparece. Ele nem abre a porta, ele passa pela porta. O que cena? Ele passa entre a porta. Imagina o susto que você vai tomar. E sabe o que ele fala no dever dos discípulos? A paz esteja com vocês. Ou seja, quem fundou essa expressão, paz do Senhor? Jesus. E os discípulos já caem no chão, meu Jesus, né? E os caras ficam olhando. Mas o que será que é isso aí? E Jesus, gente, passa um peixe e um pão aqui. Vocês estão achando que isso aqui é só espírito? E comeu o peixe, comeu o pão. Isso aqui é físico, ó. Estou ressuscitado. E os caras vibram, ficam felizes. Porém, tinha um cara que não estava nessa reunião, que tinha abandonado o ministério, não quis mais saber. O nome dele é Tomé. Tomé vazou. Tomé não quis mais saber. Quer saber? Eu ia lançar o cara em 2018, o cara morreu, o que eu vou fazer? Vou voltar à minha profissão. Eles vão ter chamado? Para que chamado? Daí os discípulos encontram Tomé e falam, Tomé, nós vimos Jesus ressuscitado. E daí Tomé, na sua infelicidade patética, que se ele soubesse o que aconteceria depois, ele pega e fala, tá, eu só acredito se eu tocar nos seus pés, se eu tocar nas suas mãos. Eu só acredito vendo. Pois é, daí Tomézinho vai lá, na casa dos discípulos, está todo mundo comendo de boa, quem aparece entre as paredes? Imagina o susto que Tomé tomou, né? Jesus chega aí, Tomé! Fico imaginando, Jesus devia paz, né? Sabe aquela coisa? Aquela coisa que a mulher gosta de fazer com o homem, eu avisei, né? Eu te avisei. Mas Jesus era mais de boa. Ele chegou, não, ele foi de boa. Só entrou sobre a e chegou, e aí, Tomézão, tudo bem? Toca. Na mesma hora, Tomé cai no chão de joelho dizendo, Senhor Deus e Deus meu. Daí Jesus, gente, não alivia. Se fosse a ética, se fosse o politicamente correto, Tomézinho, não tem problema, eu te entendo. Eu sei que foi difícil, sabe? Não tem probleminha. Vamos voltar para mim aqui, para Jesus ali, né? Vamos voltar para o ministério, vamos ignorar, vamos botar uma... É página virada. Não. Ele olha, Tomé, você está crendo porque você viu. Mas bem-aventurados aqueles que não verão, mas vão crer. Amém. Sabe quem são essas pessoas? Você e eu. Amém. Então o Tomézão ali realmente tomou uma assim que complicado, né, gente? Marcou a história, uma cicatriz na alma de vergonha, né? Mas dizem que Tomé depois se tornou um grande evangelista. Ele se arrependeu de não ter crido. E dizem que ele foi um dos precursores do evangelho na Índia. Depois eu vou falar mais sobre ele. Mas, gente, nós estamos aqui, então nós não precisamos ver Jesus para crer nele. A gente crê sem ver. E esse é o poder do evangelho. Então, gente, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus ficou mais 40 dias com os discípulos, ensinando, capacitando eles a continuarem o ministério de Deus. Ou seja, pessoal, os discípulos de Jesus, tirando Judas que se enforcou, presenciaram a ressurreição dele e presenciaram Deus levando Jesus de volta para o céu. Agora você veja que coisa. Jesus está ressuscitado para os caras. Primeiro ele morre numa cruz. Ressuscita, 2 sustos, uma pancada só. Jesus fica 40 dias com eles e fala assim, gente, seguinte, estou indo embora. Mas para onde? Mas a gente vai ficar aí? Como assim? Vai embora? Tu não vai ficar aí com nós? Não, estou vazando minha casa. Não é possível, fica com a gente aqui. Não? Você tem que entender que meu papel aqui na terra acabou.
E os caras ficaram, como assim? Acabou. Então, gente, vocês vão entender futuramente. Pega o bastão aqui. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando elas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e façam discípulos de todas as nações, que eu estarei com vocês todos os dias. Beleza, gente? Vazei! E foi voando, gente, aos céus. Imagina o susto que os caras tomaram. Ele foi voando aos céus. Louco, o que é isso? Ele veio um anjo de cima, ó vocês aí! 4 só pancada. Imagina esses caras, velho. Olha o que vocês querem passar. Os anjos olham, eles estão olhando Jesus apavorado aí. Da mesma maneira que ele está subindo diante dos olhos de vocês, ele vai voltar a buscar vocês também. Caso dúvidas. Gente, isso é espetacular. A Bíblia vai dizer então que esses homens ficaram tão chocados, tão marcados, tão convictos do que eles viram, que todos eles imediatamente saíram pregando. Gente, Jesus, o nosso mestre, morreu, mas Jesus, o nosso mestre, ressuscitou. Pedro pregou a palavra, 3.000 pessoas se converteram numa mensagem. Todos ali começaram a pregar aquilo que eles viram, que eles ouviram, aquilo que eles creram, aquilo que eles presenciaram. Enfim, então a primeira postura de testemunha é testemunhar o que Jesus é. Todos os discípulos, pessoal, morreram por Jesus. André morreu crucificado em forma de X. Pedro, queriam matar ele crucificado, ele falou assim, não me mata crucificado não. Eu não sou digno de ser crucificado no meu mestre. Me crucifiquem de ponta cabeça. Tiago foi martirizado. João, o discípulo amado, conta-se que ele pregou tanto o evangelho, incomodou tanto o pessoal que não gostava do evangelho, que fizeram um balde gigante de óleo, de azeite quente, jogaram lá dentro. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada com ele. Ele levantou. Os caras... Isso contam que os caras olharam e disseram, ah é? Não morre esse cara aí. Vamos botar ele no exílio. Vamos aprisionar ele numa ilha, na ilha de Patmos. E jogam ele a pão e água. Sabe o que acontece lá? Ele tem a visão do Apocalipse. Gente, é muito fácil Jesus aparecer com aquele taquarelo de água, o pão. Fica facinho para Jesus chegar no cara que jejua. Agora o cara que vem comendo picanha, carne, não para, sai carne pelo nariz, pelo ouvido. É óbvio que não vai, Deus vai jogar nada. Mas ele esteve ali, isso contam, né? Isso é histórias, teólogos que contam, tentam entender. E lá ele tem a visão do Apocalipse, gente. Lá ele vê Jesus. E dizem então alguns que João morreu com 100 anos de morte natural. Entendeu porque a Bíblia fala que ele era o discípulo amado de Jesus? A Bíblia fala que Pedro tinha inveja dele. Leia os evangelhos com atenção, deve que Pedro tinha inveja. Um dia Jesus chegou para Pedro, Pedro, é o seguinte, você vai morrer martirizado. E Pedro, meu Deus, o que é isso? Ó senhor, o cara está nervoso, eu te neguei 3 vezes. Me perdoa. Agora não, eu vou de você assim, vai morrer martirizado, vai morrer de uma maneira feia. Ele olhou para trás, João estava indo atrás, tá bom? E ele... Jesus olhou, ué, qual que é a tua, querido? Se eu quiser que ele fique vivo até que eu morra, o que te interessa? E a Bíblia fala que se tornou isso um boato entre os discípulos, que João não ia morrer. Mas a Bíblia fala o seguinte, Jesus não disse que ele não ia morrer. Jesus disse o que ele quer saber da vida. Ou seja, gente, Pedro pensou, só me faltava agora eu morrer martirizado. E esse queridinho de Jesusinho viver e morrer de morte natural. E você pensando na tua equipe tem inveja, acho que Jesus não tinha dele, meu. Então Pedro, pessoal, resumindo, ele queria que João morresse martirizado também. Mas parece que João, ele morreu de morte natural. Outros dizem que ele foi martirizado. E alguns mais ousados falam que ele foi arrebatado. Mas eu creio que ele morreu de morte natural, sim. Por exemplo, Felipe foi crucificado. Bartolomeu, o Hector pregou sobre Bartolomeu ontem, que ele olhou para Jesus, para os amigos de Jesus, e disse assim, é possível vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe que ele morreu, Hector? Diz que ele morreu cortando toda a pele dele. O pessoal foi tirando a pele dele. Ele morreu assim. Mateus morreu na Etiópia. Tomé foi martirizado. Tiago martirizado. Judas martirizado. Simão martirizado. Judas Iscariotes foi o único que se suicidou, né? Mas o que leva alguém a suportar dores e morte dessa maneira, pessoal?
O que leva alguém a morrer por Jesus? Que não vai te trazer fama, não vai te trazer glória pessoal, não vai te trazer dinheiro. O que leva alguém a aceitar morrer do jeito que os caras morreram? Sabe o quê? A convicção do que eles viram, do que eles ouviram e do que eles sentiram. Quem tem certeza de uma causa, quem tem certeza do que viu, morre por aquilo. Morre. Não é à toa que a Bíblia diz que aquele que crer não vai perecer. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crer. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o crer, o acreditar que vai dar certo, o acreditar que de fato você viu e vai funcionar, tem um poder para fazer montanhas sair dos lugares. Tudo é possível para aquele que crê. Amém, gente? Então, isso é uma coisa espetacular, o que Jesus faz. Então, o primeiro ponto é você entender que Jesus sempre existiu junto com Deus. Jesus nasceu pelo poder de Deus, uma mulher virgem chamada Maria. Jesus era o próprio Deus da terra, 100% homem, 100% Deus. Jesus morreu em meu lugar em uma cruz. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jesus foi levado aos céus e está assentado à direita de Deus. Jesus voltará um dia para buscar a sua igreja. Nós cremos nisso. Amém, gente? Amém. Nós cremos nisso, que Jesus é Deus. Ele é a nossa pedra, Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa base. Agora segura na cadeira aqui. Fala pro teu irmão aí que o bicho vai pegar. Fala assim, fala pro teu irmão, viu? Agora o bicho vai pegar. Fala assim agora, ó. Abre tua mente. Abre teu coração. Muito bem. Olha só que interessante, eu vou falar com você uma coisa interessante. Jesus é a nossa pedra. Jesus é o nosso fundamento. Jesus é a nossa base. Não é um apóstolo, não é um bispo, não é um padre, não é um papa. Pedro disse um dia para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Uau, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito do meu Pai que te revelou isso. E o texto vai continuar dizendo assim, que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser ligado no céu. E daí, de maneira diabólica, a base da Igreja Católica acreditou, e acredita até hoje, que a pedra aonde é fundamentado a igreja era Pedro. E de Pedro veio os papas. E dos papas veio os padres. Repare que eles fazem do Papa uma voz infalível, um porta-voz de Deus. Só que, gente, presta atenção, Jesus não estava dizendo que era Pedro que seria a rocha. Jesus estava dizendo o seguinte: sabe essa afirmação que tu disse, Pedro? Que eu sou o Filho de Deus vivo, que eu sou Deus? Então, é sobre mim que a minha igreja vai ser edificada. E a porta-voz de Deus vai ser o Espírito Santo. O Espírito Santo é o porta-voz de Deus. Não é o Papa, não é um padre. Não. O porta-voz de Deus é o Espírito Santo, que habita em todo aquele que crer em Jesus. Então, gente, o cabeça da igreja não é o Papa, não é o bispo, não é o apóstolo, mas o cabeça, o líder, o presidente, aquele que manda na igreja é Jesus Cristo. Amém. Como assim um homem na terra pode se autodenominar porta-voz de Deus? Ou pedra da igreja? Só quem é perfeito pode fazer isso. Um papa é pecador, é imperfeito. Qualquer ser humano é imperfeito. Só existe um que pode ligar os homens a Deus. E o nome dele é Jesus Cristo. João 14,6 diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então, muitos ainda acreditam
Existem até igrejas evangélicas, por exemplo, e você passa na frente e está a foto do pastor, assim. Ministério fulano de tal. Ou parado apontando o dedo assim, né? Ou seja, parece que a base da igreja se tornou o pastor. Por isso nós fazemos questão de sempre empurrar para Deus as pessoas, que as pessoas têm uma coisa de idolatrar o ser humano, né? Os seres humanos em si, eles gostam de idolatrar o político, eles querem idolatrar as pessoas. E nós não, Deus. Deus! O Papa vai visitar o Brasil. Vamos fazer uma caravana para ver. Tira uma selfie. Pega, né? Gente, por favor, gente. Para com isso. Eu tenho que falar a verdade para vocês. O único que você tem que adorar, depender, amar, buscar é Jesus Cristo. E abaixo dele não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos todos um. Somos todos membros de um mesmo corpo. Então, gente, cristão, a palavra cristão vem de Cristo. Cristianismo vem de Cristo. Por isso as igrejas, se colocaram dinheiro, homens, visão, personalidade, ou pecados como ódio, mágoa, adultério, vai falir. Eu conheço pastor nessa cidade que odeia outros pastores. E vai falir essa igreja. Porque isso não é igreja. Isso é um protótipo, isso é uma farsa. Eu conheço igrejas que o dinheiro é o cabeça da igreja. Vai acabar essa igreja. Eu conheço igreja que a idolatria manda. Vai acabar essa igreja. Eu conheço igreja que a religiosidade comanda. Vai acabar essa igreja. Porque Jesus não aguenta mais. Ele já puxou o chicote. E ele vai sair, de fato, derrubando um monte de igreja que não colocou ele como pedra, não colocou ele como cabeça. Prepara, gente. Vá para a Europa e você vai ver várias catedrais lindas sem ninguém. Que um dia eram habitadas por pessoas, enquanto Jesus era o cabeça. Mas quando o dinheiro se tornou cabeça, saiu as pessoas. Demora um pouco, mas as pessoas se tocam. Pode demorar um pouquinho, mas os tais apóstolos vão ser desmascarados um dia. Pode demorar anos até aquele queridinho ler a Bíblia. Mas um dia ele vai ler e vai, ué, mas aqui fala que Jesus é o cabeça, apóstolo. Que cabeça que dá, não, pai, Jesus aqui não sei o quê. O bispo. Para de ler a Bíblia aí, tem, né? A letra mata. Tem pastor que é tão carnal que o cara lê a Bíblia e fala que a Bíblia é a letra e a letra mata. Não, a letra matando ele. Então, gente, toda a igreja, toda denominação que não tem Jesus Cristo como cabeça, como líder, como pedra, como base, não vai durar. Por exemplo, gente, você fala de uma história de um homem chamado Tomás de Aquino, que ele foi visitar o Papa Inocêncio IV, e daí esse Papa olhou, Tomás, olha a igreja, hein? Olha esse templo cheio de ouro. Nós não podemos mais dizer que nós não temos o ouro e a prata, né? E Tomás olhou, pois é, Papa. Mas ao mesmo tempo não pode mais falar de ter o levanta e anda. Então, gente, a igreja ela tem que se estabelecer em Jesus. A tua vida tem que se estabelecer em Jesus. Amém, pessoal? Amém. Tem que ser Jesus. Ponto 2, então, testemunhe aquilo que Jesus fez e está fazendo em sua vida. Você não muda de vida para ir a Jesus. Você vai a Jesus para mudar de vida. Finalmente, então, depois que você sabe quem Deus é, que o teu primeiro chamado é testemunhar quem Jesus é na tua vida, teu segundo ponto, finalmente, então, é testemunhar o que Jesus fez e está fazendo em tua vida. Então, você precisa falar para as pessoas quem você era antes de entregar a vida para Jesus. Você precisa falar como você sentiu a necessidade de entregar a vida para Jesus. Qual foi o lugar, qual foi o momento que você teve esse encontro com Jesus?
E finalmente você deve falar quem você é hoje com Jesus. Qual diferença que ele fez e está fazendo na tua vida. Quando Jesus fala que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra, ele está falando do seguinte, pessoal, que Jerusalém significa de dentro para fora. Jerusalém é família. Você deve começar a mostrar a diferença dentro da tua casa. Depois disso, você deve mostrar a diferença dentro da tua igreja local aqui. Ninguém dá fruto lá fora se não dá fruto aqui dentro. Tem muito missionário evangelista que não se dá bem com o pastor, não se dá bem com os irmãos aqui na igreja, mas quer ser ministro do louvor lá fora, quer ter banda profética. E se tu não dá fruto na tua igreja local, tu não pode dar fruto em lugar nenhum. Não vai dar. Depois da tua igreja local, vem a tua cidade. Você tem que dar fruto na tua cidade. Depois da tua cidade, você tem que dar fruto no teu estado. Depois do teu estado, você tem que dar fruto na tua nação. E depois da nação, finalmente, você tem a capacidade para dar fruto em qualquer lugar do mundo. Então, quando um cristão fala que não queria ter nascido brasileiro e amaldiçoou o Brasil, eu vou falar uma coisa, tem um monte de cara indo embora do Brasil, morando no Canadá, morando na Inglaterra, fazendo videozinho, falando que o Brasil está corrupto, que tem que ser feito alguma coisa para mudar. Mas eu não ouço quem vai embora e fala de longe. Só ouça quem quer mudar morando aqui. É muito fácil, no bem bom, no Canadá, Estados Unidos, sei lá onde que está, e fica criticando o Brasil. Fugiu da guerra, abandonou a nação. Não se muda a nação fugindo dela, falando de longe, como que faz a mudar a nação. Se muda a nação estando dentro dela. E nós estamos sendo chamados para amar o Brasil, amar o Rio Grande do Sul, amar Panambi, amar e se levantar para mudar as coisas que devem ser mudadas. Então Jesus não falou para você começar pela Inglaterra, vir para o Brasil, não. Ele começou falando o seguinte: começa na tua família a mudança, na tua igreja local, na tua cidade, até você chegar no mundo inteiro. Conclusão: se o jeito dele me amar foi dando a vida dele por mim, eu dei a minha vida para ele, Rodolfo Abrantes.